Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô voltando aqui, tive me afastado, meio doentinho. Já tem mais de, sei lá, de um mês que eu não sou Cepacol, mas eu tenho que voltar, porque isso aqui é um trabalho pro Senhor, não é nem pra mim, não. Eu não valho nada, não, mas eu amo vocês. Eu não valho nada, mas eu amo vocês. E aí, nós já fizemos a introdução já dos evangelhos, nós já falamos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos. E agora nós vamos falar do livro de Atos. E aí a gente já começa assim pensando que quem faz um ato, quem faz alguma coisa, quem foi que fez Atos? O nome do livro já começa assim meio truncado, porque o nome do livro correto é Atos dos Apóstolos. Quem fez alguma coisa que está descrita no livro de Atos foram os apóstolos. E você sabe o que significa a palavra apóstolo em grego? Apóstolo significa enviado. É bem parecido com missionário, que também é enviado para algum lugar para fazer. Então, tanto os apóstolos quanto os missionários são uma pedrinha que é lançada longe para falar da palavra de Deus. E aí, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você sabe aonde começa o livro de Atos? Podia botar até um tempo para você pensar aí. A tia Laísa vai botar aí um tempo para você pensar. Mas o livro de Atos não começa no versículo 1, no capítulo 1, como você pode estar pensando. Não, 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 não. O livro de Atos começa lá no Evangelho de Lucas. Sabe por quê? Porque o livro de Atos e o livro de Lucas, os dois foram escritos pela mesma pessoa, que foi Lucas, o médico. Então, às vezes ele confundia, enrolava as coisas. É isso aí. E aí, por isso que o livro de Atos, na verdade, começa lá. E começa lá exatamente no momento que Jesus morreu. Exatamente como os outros livros falam, como Mateus, Marcos e João falam, quando Jesus morreu, acabou. Só que o livro de Lucas fala um pouquinho mais. Por isso que o livro de Atos começa no livro de Lucas. Porque Jesus morreu, foi crucificado, está naquele período de 3 dias. E aí, os discípulos, o que acontece com os amigos de Jesus, com os discípulos? Eles saem que nem ratos, gente. Tem alguns que ficam dentro de casa, vão para dentro de casa e se fechar para ficar orando. Mas tem dois específicos, que a gente vai falar desses dois, que eles saem da cidade caminhando e vão lá para um lugar chamado Emaús. Era uma aldeia distante lá. Tava todo mundo em Jerusalém, né? Mas aí esses dois eles saem de Jerusalém e vão para esse lugar, para essa aldeia chamada Emaús. É como eles estivessem assim em Guaba, e eles saem de Guaba e vêm caminhando até Cabo Frio, assim. Sai andando assim, sai andando. Ninguém falou para eles saírem não, mas eles resolveram que eles iam sair. Aí tinha um problema, né? Porque naquele tempo não tinha celular para pedir Uber. Não tinha nem Uber, né, gente? Basta ver que Jesus, quando Jesus entrou em Jerusalém, antes de morrer, para ser entregue, ele entrou sentado num jumentinho, né? Ele foi lá, entrou num burrinho, entrou num animalzinho sentado, né? Não tinha Uber, então eles não tinham como pedir um Uber. Alô, me leva lá, por favor, para a aldeia de Emaús. Quanto que é? Não tinha nem celular para pedir, nem táxi. Não podia nem com a Angélica de táxi. Então eles saíram andando, saíram caminhando com aquelas sandálias lá deles. E aí, eles estão caminhando, estão indo pelo caminho, estão falando tudo o que aconteceu. E de repente, quando eles estão nesse caminho, chega um viajante, encontra com eles e pergunta: vocês estão indo para onde? E eles falam: estamos indo para a cidade de Emaús. Aí eles falam: eu posso ir junto com vocês? E vai todo mundo contando. E aí, aquele viajante pergunta para ele: mas vocês estão falando de que tanto aí? O que está acontecendo? E os dois discípulos falam: você não sabe? Como assim você não sabe? Todo mundo sabe o que está acontecendo? Jesus, que fazia milagre, que curava pessoas, foi crucificado, morreu. Aí, o que acontece? Aquele viajante que lá no livro de Lucas conta que era Jesus, continua caminhando com eles. Mas aí ele começa a explicar várias coisas para aqueles dois discípulos. Ele começa a falar lá de Gênesis. Ele falou que Deus criou, lembrou para eles que Deus criou o mundo. Lembrou para eles que o homem se separou de Deus e o homem caiu, se perdeu. E que foi necessário que tivesse uma ponte, que era exatamente Jesus, para poder ligar de novo Deus e o homem. E aí vai contando aquilo tudo. Quando ele acaba de contar isso tudo, já está de noite. E aí eles param e vão comer. Senta todo mundo na mesa, papapá, porque comer é bom pra caramba, né? Deus, Jesus falou várias coisas sobre comer. E aí,
Quando eles estão comendo, Jesus fala, vou fazer uma oração. Ele pega um pedaço de pão, parte e dá para os discípulos. Aí, dá um clique na cabeça daqueles discípulos. E aí que eles entendem toda a história da Bíblia. E aí eles veem que era Jesus, reconhecem que Jesus estava com eles naquele tempo todo. Quando eles vão procurar por Jesus de novo, Jesus já, se mandou dali, saiu, não sei como, mas que ele saiu, que ele sumiu, fala. Isso a Bíblia fala, que Jesus se teletransportou, sumiu dali. E aí, o que eu queria dizer para vocês também era que esses dois discípulos, eles achavam que com a morte de Jesus tinha acabado tudo. Acabou tudo, o mundo acabou, e agora? Na verdade, o que eles dois queriam era manipular Deus, porque eles achavam que eles estavam limitando Deus. Então eles achando que com a morte de Jesus tinha acabado tudo. Sabe quando a gente quer manipular Deus, a gente fala assim, se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo para mim? Ou quando a gente ora, às vezes, pedindo um brinquedo de novo, e fala assim, eu vou ser obediente se eu ganhar esse brinquedo novo. Esses dois discípulos tinham feito assim, porque eles imaginavam que Jesus ia governar todo mundo, ia acabar com o Império Romano. Mas aqueles dois discípulos só tinham uma visão assim, horizontal, assim, só conseguiam ver assim. Eles não olhavam para cima para ver Deus lá nos céus. Nos céus não olhavam. Aqueles dois discípulos achavam que Jesus tinha morrido à toa, não tinha nem salvado os judeus, o povo de Israel. Eles não conseguiam entender que Jesus morreu não só pelo povo de Israel, mas que morreu para salvar o mundo todo do pecado, que é uma coisa muito maior, né? Eles achavam que eles sabiam que era certo. E quando o plano deles, quando a ideia deles não aconteceu, eles, se mandaram. Mas aqueles dois discípulos conseguiram entender que Jesus tinha morrido por eles também. E aí, na mesma hora, eles se arrependem. Eles têm uma mudança de comportamento e de ideias. E eles lá não vão mais para Emaús, não. Eles fazem a volta na mesma hora e voltam lá para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, aí eles encontram os outros discípulos. E aí o que acontece? Aí é que propriamente começa o livro de Atos. Porque todos os discípulos estão em Jerusalém. Porque Jesus tinha dado uma ordem para eles todos. Jesus falou assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês serão as minhas testemunhas em toda parte. Na Judéia, na Samaria, em todos os confins, em todos os lugares distantes da terra. Mas Jesus deu uma ordem, fiquem em Jerusalém, naqueles 3 dias. Jesus morreu e falou, fiquem aí. Antes de morrer, Jesus falou, permaneçam em Jerusalém. Aqueles 2 discípulos saíram sozinhos. Quando eles todos se juntaram, aí sim, estava tudo certinho no plano de Deus para acontecer uma coisa espetacular, que é o Espírito Santo chegar. E aí, na Bíblia tem quase uma fórmula para ter um avivamento, para o Espírito Santo chegar. Primeiro, Jesus deu a direção. Ele falou, permaneçam em Jerusalém. É o que no livro de João, Jesus fala o tempo todo, permaneçam em mim, não esqueçam de mim. Depois disso, deu uma ordem, deu a direção. Aí, quando Jesus dá a direção, ele está querendo que a gente seja obediente a ele. A ordem não foi para os discípulos irem para outra cidade, não foi para eles ficarem jogando no celular, para irem comprar pão, para ir comprar peixe. Foi para ir esperar, ser obediente, esperar. Mas quanto tempo eu vou ter que esperar? O tempo não é com vocês, o tempo é comigo, porque eu sou o dono do tempo, porque eu, Deus, fiz o tempo. É isso que Deus falou, quer dizer para eles. Então, Jesus deu essa ordem e sumiu na condição humana, foi para os céus. E você deve estar pensando, quer dizer que Jesus não está aqui mais na terra? Não. Olha, a Bíblia diz que Jesus está lá nos céus, sentado à direita de Deus Pai. E Jesus não pode estar aqui porque ele vai ser o nosso advogado quando a gente morrer. Para mostrar que mesmo a gente tendo pecado, ele pagou o preço para a gente. E aí a gente vai poder ter acesso ao céu. Então Jesus, mas ao mesmo tempo, Jesus é onipotente, onipresente e onisciente. Se Jesus é onipresente, Jesus está em todos os lugares. Mas aí ele continua aqui na terra na condição de Deus e não mais na condição de homem, né? Mas então tem essa fórmula,
Jesus deu a direção, permaneçam em Jerusalém, e Jesus falou, sejam obedientes, façam o que eu estou falando. A terceira ideia de Jesus foi, lembra quando ele ensinou os discípulos a orarem? Então, Jesus, depois que subiu aos céus, depois que subiu todo mundo, ele falou, depois que Jesus subiu, ele falou, eu quero que vocês, os discípulos, minha mãe, todo mundo se reúna em oração. Não é para ter discussão, não é para ter briguinha, não é para ter joguinho, é para ter comunhão, oração, adoração a Deus, isso tudo. Os discípulos se fecharam num lugar, se reuniram numa casa só com esse propósito e ficaram orando lá por muito tempo. Eles não sabiam quando que Jesus ia voltar, o que ia acontecer. Mas eles ficaram orando até o dia de Pentecostes. Você já ouviu falar nesse dia de Pentecostes? Pentecostes era uma festa tradicional, antiga, lá do povo judeu, quando estava no deserto. Era para comemorar quando eles tinham recebido as tábuas dos 10 mandamentos de Moisés. Moisés não recebeu a tábua no monte? Então, era uma festa para comemorar isso. E exatamente nesse dia, quando os discípulos estavam fechados lá no quarto, orando, aconteceu uma coisa espantosa. Veio do céu um som, como se fosse um vendaval muito forte, e encheu a casa toda. Então surgiram línguas de fogo sobre cada um daqueles discípulos, e o Espírito Santo passou a habitar dentro de cada um deles. Percebam só, gente, que como aqueles 2 discípulos, quando Jesus some deles, Jesus passa a morar dentro deles. O Espírito Santo passou a morar dentro deles, de todos aqueles discípulos. Pentecostes, então, passou a ser o dia que o Espírito Santo foi entregue ao homem na terra e passou a habitar o tempo todo dentro de cada um de nós. E aí, toda vez que a gente acredita e crê em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já vem fazer morada aqui dentro. E aí ele incomoda a gente para a gente proclamar que ele e testemunhar publicamente que ele, Jesus, é nosso Salvador, gente. É um plano mirabolante. As coisas vão se encaixando. E aí é que começa propriamente o livro de Atos, quando todos os discípulos saem pelo mundo pregando a palavra do Senhor. E aí, já no livro de Atos, tem um outro apóstolo chamado Paulo, que é o tio Paulo, que ele já começa fazendo coisas fantásticas. Mas eu não vou nem falar do tio Paulo agora não, porque tio Paulo escreveu tantos livros na Bíblia, que o próximo estudo que a gente fez, que a gente vai fazer, já vai ser sobre Romanos, e aí a gente já vai entrar falando de tio Paulo. Pessoal, sim, eu vou fazer agora uma coisa com vocês, para vocês também entenderem como é que o Espírito Santo atua na nossa vida do cristão, depois que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, tá? Tchau, pessoal!